Mateus relata uma referência muito importante de Jesus. Olha o que diz: filho de um carpinteiro. Por que a Bíblia fala isso? Você tem que entender que, usando a palavra grega, porque esse texto é escrito em grego, está escrito tecton. O que é tecton? Significa artífice, artesão e também é construtor. Então, quer dizer, Jesus era filho de José. José não era apenas um homem que era carpinteiro como nós conhecemos. Ia muito além disso. Ele era um construtor, ele era um artesão. Quer dizer, José, por mais que tentam passar para você que era um homem pobre, Maria também, isso não é verdade. José era alguém com posses, ele tinha uma profissão muito respeitada na época, então Jesus nasce numa família de trabalhadores, normal. Então, nós temos que entender que a Bíblia ela não dá ênfase só para as pessoas separadas para o ministério eclesiástico. Ela conta, e aqui na vida de José, a gente vê que o Senhor escolhe um casal normal, trabalhador normal, para que Jesus nascesse naquela casa. Certo? E por quê? Porque durante toda a vida de Jesus, com exceção de 3 anos, ele desempenhou uma vida normal, como nós, como homens naturais, normal, certo? Qual era, então, o ponto de vista de Jesus a respeito do mercado e do negócio? Não é, gente? Uma pessoa que durante 30 anos atuou no mercado de negócio. Qual era a visão dele? Então, é isso que você tem que saber. Jesus não era um vagabundo. Jesus não era alguém que não fazia nada. Não. Jesus trabalhava, tinha atividade com a gente, mas, ao mesmo tempo, ele lia a palavra, ele estudava a palavra, ele se preparava, porque aos 30 anos ele ia assumir um rabinato, ou ser mestre. Hoje é rabino, mas na época era rabi, que era mestre. Então, você tem que entender que Jesus tinha a visão como nós temos hoje, que nós trabalhamos, nós desempenhamos nossas funções, mas temos fé, temos um relacionamento com Deus. Então, a visão que Jesus tinha do mercado de negócio era normal. Imagina só, você chega lá no escritório de Jesus ou na oficina de Jesus para discutir com ele ou uma construção ou uma obra de arte, alguma coisa. Por quê? Porque ele seguiu a profissão do pai, que era José. Então, tira da tua cabeça agora esse Jesus religioso. Você chega lá e diz: olha, eu estou aqui porque eu quero fazer um móvel para minha casa. E era Jesus te atendendo. É duro a gente ter um choque desse religioso. Porque até os 30 anos, aquele povo, ele conhecia Jesus desta maneira, fazendo negócios, vendendo serviço, como você, como eu. Eu me vejo muito nessa situação, por quê? Porque até 2000 eu estava dentro do meu escritório, dentro da minha imobiliária, cuidando dos meus negócios. Mas não era por isso que eu não pregava, não era por isso que eu não lia a palavra, não estudava. Muito pelo contrário, eu evangelizava, eu fazia um monte de coisa, mesmo desempenhando a minha função. Agora, é claro que a partir do ano de 2000, daí me separei da profissão,
Eu saí de tudo para desempenhar aquilo que Deus queria para a minha vida. Isto é, o ministério que eu exerço até hoje, que é o ministério apostólico. Mas até 2000, a minha situação era parecida. E você tem que entender isso. Se você não tem um chamado exclusivo, não significa que você não é nada. Não. Você é um sacerdote de mercado. Aí, você lembra que eu te anunciei agora, no início de agosto, que eu vou estar em Campinas, num seminário com a Companhia de Daniel, falando chamados para o governo, ou chamados para governar? Eu estarei trabalhando com empresários, profissionais liberais, mostrando o chamado que nós temos no mercado, na política, em vários lugares, vários setores da nossa vida, como implantar o reino pelo chamado que nós temos, não de agora, mas o chamado bíblico que o Senhor chamou o homem lá em Gênesis, que diz o quê? Que nós viemos para governar a terra. Então, quando a gente entra numa religião, a gente começa a só ter uma visão religiosa. Mas eu quero que você entenda que Jesus, ele tinha uma vida normal nos negócios. Você não vê em momento nenhum uma tendência de Jesus contra ou hostil ao mercado, aos negócios. Nunca. O que, na verdade, ele condenou foi o jovem rico que vendesse todas as coisas e as suas posses. Mas por que ele deu esse conselho ao jovem rico? Porque quando a tua profissão e quando o dinheiro passaram a ser teu Deus, aí é o problema. Nunca Jesus foi hostil aos negócios. Nunca você vê uma expressão de Jesus contra o homem de ganhar o seu salário, ganhar o seu dinheiro para sobreviver. Jamais. Então, quer dizer, um versículo ou uma história em si, uma parábola, pega às vezes como um referencial, como se tudo aquilo fosse a história. Então pegam a história do jovem rico e diz, venda tudo para seguir o Senhor. Não, gente. Você não pode pegar um versículo ou uma parábola para basear a tua vida. Na verdade, ele estava mostrando que muitos dos negociantes, muitos dos homens ricos, na verdade, substituíram Deus na sua vida. Eu quero te incentivar para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ser próspero, mas nunca deixar de ser fiel, nunca deixar de ser realmente filho de Deus. Não deixe que tua profissão e o dinheiro tome o teu coração. O que tem que tomar o teu coração é o mover de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é o poder de Deus. Mas não é por isso que você vai ser pobre. A Bíblia não diz que você tem que ser pobre para servir ao Senhor. A Bíblia fala de coração, não de situação financeira. Entendeu? Mas veja só aqui, será que Jesus ele era realmente contra os negócios? Com certeza não. Ele era contra a prosperidade? Jamais. Muitas pessoas dizem assim, fazem aquele ar assim de carência e dizem, porque Jesus nasceu numa manjedoura. Só que o plano do pai de Jesus não era hospedar na manjedoura. A Bíblia diz assim, e ele procurou vários hotéis e hospedarias e não achou lugar.
Então, a tendência da religiosidade é levar a pessoa para a pobreza. Por quê? Porque José e Maria eram pobres. Não eram pobres. Em lugar nenhum fala isso. Muito pelo contrário. Eram trabalhadores, ganhavam seu dinheiro e viviam bem. Tanto é que José, quando viaja, ele vai se hospedar em um hotel. Quem se hospeda em hotel é porque tem dinheiro, gente. Ele não foi para a casa de um amigo, ele não foi para a casa de um parente, ele foi para um hotel. Como não encontrou hotel, tá aí, ele foi obrigado a ficar naquela manjedoura. Então, Jesus, ele cresceu em um lar próspero, em um lar que o trabalho fazia parte da sua vida, mas também o temor ao Senhor. E é isso que eu sei que tem que entender. Nós não podemos tirar dos nossos filhos o direito deles serem prósperos. Nós não podemos tirar dos nossos filhos o direito de eles se realizarem também profissionalmente, a despeito de uma religião que, na verdade, é uma mentira. Quantas pessoas deixaram de fazer faculdade porque Jesus estava voltando? Quantas pessoas deixaram de construir a sua casa? Quantos pastores deixaram de construir igreja porque Jesus está voltando? Gente, estas teorias terríveis religiosas, na verdade, estão roubando da igreja a sua posição de governo. Quando você tem a tua profissão, você tem os teus negócios, o que você tem? Você tem um poder que só através da tua profissão você pode adquirir, que é o poder de compra. Entenda isso. Então, em momento algum, a Bíblia ou Jesus condena o trabalhador, condena aquele que ganha, condena a prosperidade, condena os negócios. Então, veja Jesus humano, ele nasce numa família que trabalha e que não era aquela pobreza que tentam pôr, muito pelo contrário, era um artesão, era um construtor. E eu visitei uma réplica da casa de José e Maria em Nazaré. Não é nada daquilo que foi nos dito. Entendeu? E José, ele não trabalhava só com madeira, ele trabalhava com pedra, porque Israel quase não tinha madeira, gente. E só o fato dele trabalhar com madeira, como carpinteiro, já significava que ele não era pobre, porque uma das coisas mais caras que existia em Israel é madeira. Você acha que um profissional que trabalha com as coisas mais caras de uma nação é uma pessoa que não tem dinheiro? Então, desmonta na tua mente esta visão de pobreza que plantaram em você sobre Jesus. Jesus sempre foi próspero. Ele nunca teve uma visão hostil do mercado, do negócio, da profissão. Então, qual era exatamente a atitude de Jesus a respeito do mercado de negócios? Então, tradicionalmente, nós conseguimos imaginar Jesus como um monge. É ou não é? Não é a visão que a gente tem? Aquele monge que está administrando apenas aqueles negócios religiosos e tal. Mas nós não conseguimos ver Jesus como um administrador de empresa. E o meu objetivo, com esses estudos que eu estou dando sobre sacerdote de mercado, é te mostrar que, biblicamente, Jesus era um administrador de negócios. Os historiadores comentam
que provavelmente José morreu e Jesus ficou, como filho mais velho, ficou nos negócios, ficou administrando os negócios. Então, até os 30 anos, o que fazia Jesus? O que todo judeu faz hoje. Trabalha de dia, à noite estuda a palavra, e essa é a vida deles até hoje. Era a mesma situação de Jesus. Então, ele não era um monge. Ele, na verdade, era um administrador de empresa, de um negócio. Então, por causa desses papéis invertidos, nós incorporamos o quê? Uma visão errônea. E nós perdemos, cada vez que nós nos aprofundamos na palavra, nós perdemos a palavra de governo. Nós perdemos a palavra de mestre. Nós perdemos a palavra de homens de negócio. Porque a visão que a gente tem de Jesus é apenas de um monge, de um andarilho com alguns discípulos e fazendo apenas isso. Não, até os 30 anos, Jesus cuidou do negócio da sua família. Ele cuidou da sobrevivência da sua mãe e dos seus irmãos. Então, quer dizer, a grande parte da sua vida, ele pertenceu mais ao mercado do que a qualquer monastério. Estão entendendo, gente? Então, esta visão de mercado é que se perdeu. Por quê? Porque como a religião ela é mantida por monastérios, a tendência é tomar para a realidade, para o estilo de vida que eu levo. Só que eu quero te falar o seguinte: você que não foi chamado para ser um sacerdote eclesiástico, desempenhe o seu chamado, que é como sacerdote de mercado. Você é fiel a Deus, você tem a tua profissão, você tem a tua família, e você foi chamado para implantar o reino através daquilo que Deus te deu. E Deus te deu o quê? Dons e aptidões. Quer dizer, ele não te fez um economista, ele não te fez um dentista, ele não te fez um encanador, ele não te deu esse dom, essa aptidão à toa. É porque exatamente neste lugar aonde você não vai sozinho. Além dos anjos irem com você, você vai com todo o reino de Deus para desempenhar o quê? Governo. Isto que você tem que entender. Então, eu quero te mostrar assim, Jesus, ele nasceu no mercado. Ele não foi retirado simplesmente caiu do céu. Não, ele nasce em uma família que está incrustada, está ali no mercado de trabalho, certo? Ele desempenhou a sua vida desde o início de uma vida de mercado, que é a vida de terra. Gente, essa visão religiosa de Jesus, nós tiramos a natureza humana dele e queremos pôr só uma natureza divina. Na verdade, para vencer o pecado, Jesus tinha que ser um homem normal. É isso que você tem que entender. Ele nasceu de um lar de negócios. Ele via o pai dele negociando o tempo todo. Negociando o quê? Serviço. Sabe qual foi o problema? É que a gente só pega a imagem que está em Lucas 2,7 do estábulo, da hospedaria. E por causa daquilo, a gente acha que José e Maria eram dois pedintes, pobres. Isso não é verdade, gente. Tira da tua cabeça isso daí definitivamente.
José e Maria eram um casal próspero. Tanto é que eles estavam procurando uma hospedaria, um hotel para estar ali. Então, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: ele buscou uma hospedaria, certo? Segunda coisa importante que passa despercebido é a adoração angelical que celebrou o nascimento de Jesus. Aonde? No campo, entre o quê? Pastores. E os pastores estavam fazendo o que ali? Cuidando de ovelhas para ganhar dinheiro. Está lá em Lucas 2, de 13 a 14. Por quê? Já que Jesus veio para ser um religioso, por que ele não foi anunciado entre os religiosos? Por que as primeiras pessoas que visitaram Jesus foram trabalhadores e homens de pequenos negócios? Está compreendendo? Eu quero trazer esta história do outro lado, porque o jeito que a gente ouve é só aquele ar religioso. A gente esquece que Jesus era uma pessoa normal. Mas ele é filho de Deus, ué. E eu e você, nós não nos tornamos filhos de Deus. Você lembra que eu te falei ontem? A mesma coisa que fazem com os demônios, dão uma importância tremenda para os demônios. E ontem eu te mostrei um lado que você nunca tinha percebido. O demônio que chega perto de você, no mínimo, era um kamikaze. Por quê? Porque ele sabe que vai morrer, ele sabe que vai se acabar, ele sabe que vai acabar no abismo. Quer dizer, ele tem um espírito suicida, porque ele vai se meter com você, que é o representante do reino, isto é pura luz. Que trevas vai prevalecer? Da mesma forma, eu estou agora retirando de você essas escamas religiosas e te mostrar que Jesus nasceu entre os pastores. Ali, ó, os pastores foram os primeiros a visitá-lo. Está em Lucas 2, 15 a 20. Está compreendendo? Eu quero te falar o seguinte: você nunca percebeu uma coisa. A estrebaria de antigamente era, na verdade, o posto de gasolina de hoje. Sim. O posto de gasolina moderno de hoje era a estrebaria de antigamente. Por quê? Porque era usado para guardar o combustível que alimentava as mulas e os burros, que nada mais eram que eram os veículos da época. Apóstolo, exatamente, não tem como eu analisar uma situação fora da situação. Eu tenho que entrar na situação para analisar o que está acontecendo. Então, os que foram visitar Jesus, eles foram, na verdade, se fosse hoje, recepcionados no estacionamento do posto de gasolina. Porque é ali que Jesus nasceu. Era ali que eles deixavam estacionadas as suas mulas e burros. É onde descansavam as mulas e os burros. E isso durava uma noite. Você viu como a coisa muda? É só a gente realmente começar a ver de um lado diferente. Eu quero falar desse Jesus de mercado, esse Jesus de negócio. Um homem que viveu com os homens para dar testemunho do céu e ir até o sacrifício final para nos salvar.
Segunda-feira, eu vou falar para você como Jesus se portava nos negócios. Nós vamos ver tema importantíssimo segunda-feira. Segunda-feira eu vou ter 2 lives. Uma às 11 horas, normal, que eu vou falar sobre isso, Jesus nos negócios, certo? E Jesus como um empreendedor. Meu Deus, apóstolo, eu nunca ouvi falar dessas coisas. Pois é, está na hora de você acordar e ver o outro lado que ninguém fala. Todo mundo só fala de 3 anos de ministério, mas não te fala de uma vida para que Jesus chegasse no ministério. Eu quero te mostrar o lado que ainda não te falaram, tá bom? Então eu vou falar de Jesus nos negócios e Jesus, o empreendedor lucrativo, porque até os 30 anos ele levou a sua família com uma família próspera. Agora eu quero orar para você que descobriu esse Jesus que muita gente não fala. O Jesus até os 30 anos, que era um homem que mantinha a sua família e que não deixava de ser espiritual. É isso que eu quero que você entenda. Quando eu falo de um sacerdote de mercado, eu estou falando de um homem tão espiritual quanto um pastor que está dentro da igreja. Então, eu noto que a igreja trata como cidadão de segundo plano para alguém que desempenha a sua profissão e está na igreja. Não. Você é cidadão do céu, tanto quanto aquele que está em tempo integral na igreja. Porque o teu chamado é este. É ter negócio, é ganhar dinheiro, é implantar o reino onde você está. Tá bom? Então eu quero orar agora com você. Senhor e Pai maravilhoso, toda honra, toda glória e todo louvor é teu. Eu quero te agradecer o privilégio que eu tenho através deste canal da internet, das redes sociais, de esclarecer uma visão que as pessoas quase não têm de Jesus, deste homem de negócio, desta pessoa que, mesmo temendo ao Senhor, estudava a palavra, ia na sinagoga, mas também trabalhava. Eu quero, Senhor, que os teus anjos ministradores vão agora, aonde essas pessoas estiverem, para que elas possam, Senhor, abrir a sua mente agora, para ver que elas são tão importantes para o reino, como qualquer um daqueles que estão dentro das igrejas trabalhando na obra. Que eles não são só mantenedores, mas eles são aqueles que vão estabelecer o reino para desempenhar governo. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que esses anjos ministradores agora ministrem uma unção nova, uma unção tremenda, uma unção poderosa. E nos prepare para segunda-feira ver um Jesus que não estamos acostumados a ver. Um Jesus que fazia negócios, que era empreendedor, mas principalmente era uma pessoa que tinha lucros e próspera. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém?